Bom, essa semana é curta, a gente só tem uma aula, né? Lá na semana passada, a gente estava no final da aula vendo aqueles graus de liberdade, que são as formas de movimento que a molécula pode ter. E vocês deduziram, a gente deduziu juntos aqui, que quando tem um número N de átomos de uma molécula, então o número de graus de liberdade total era 3N. Legal, só que esses 3N se subdividiam em 3 translacionais, né? E os restantes aqui, bom, tinha 2 ou 3 rotacionais, e aí vocês sabem decidir quando é 2 e quando é 3, né? Quando é que é 2? Perfeito. Parece uma vareta, assim, né? Tá, e aqui é o que sobrar, né? O restante. Certo. E aí, essa lógica aqui, esse raciocínio em cima dos graus de liberdade vai levar pra gente, vai abrir o caminho para entender como é que as moléculas guardam dentro delas, as substâncias guardam dentro delas formas de energia. Certo? Então, algumas substâncias conseguem armazenar dentro delas muito mais energia do que outras. E a gente estava falando assim, por exemplo, o nitrogênio, ele vai armazenar mais energia do que se fosse argônio. 1 mol de nitrogênio e 1 mol de argônio, se eu quiser esquentar eles na mesma quantidade, o argônio precisa de menos energia. A gente estava indo por esse caminho. Hoje, a gente vai recapitular alguma coisa de distribuições que vai permitir a gente trazer o fator de Boltzmann. Então vocês vão conhecer o que seria esse fator de Boltzmann hoje. Na semana que vem a gente deve usar esse fator de Boltzmann um pouco mais. E eu estava pensando, né, se houver tempo, eu vou até apresentar e dar as características básicas da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Vocês vão ver o que é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então aqui, o fator de Boltzmann diz respeito a como é que é a distribuição da energia em uma forma de movimento das partículas. Por exemplo, um daqueles graus de liberdade é o movimento na direção X, ou na direção do eixo Y, ou movimento rotacional, enfim, tem várias formas de movimento ali, então, como é que se distribui a energia da molécula dentro de um grau de liberdade? E aí a gente começa a pensar no fator de Boltzmann. A distribuição de Maxwell-Boltzmann, ela é uma consequência do fator de Boltzmann, apesar de que isso não vai ficar totalmente aparente na aula de hoje, que hoje é mais para apresentar alguns fatos básicos. Depois a gente pode ir costurando algumas relações entre eles. Após isso, espero que não demore muito tempo, o plano é mostrar as provas para você, assim. Então, como é que funciona isso das provas? Olha, é assim, uma pessoa já veio na minha sala outro dia, pegou a sua prova e tal, já olhou. Mas na ocasião que eu distribuo a prova para vocês, vocês vão conferir ela. Vejam assim, mas o professor somou os pontos direito? Eu muitas vezes me engano, assim, né? Somei um valor ali, talvez, professor, o senhor não esqueceu de somar essa questão. Aí tu tem que me mostrar na hora, certo? Porque o momento para vocês olharem e dizerem assim para mim, olha, acho que tem um problema aqui na correção da minha prova, por favor, vem e olha de novo isso aqui. Eu vou recolher a prova e vou olhar de novo, e se for necessário, eu vou então mudar a tua nota. Mas isso é hoje, certo? É hoje. Se tu voltar outro dia, não dá, porque as provas, eu aceito as provas feitas a lápis, das pessoas, enfim. Se tu leva para casa e volta outro dia, assim, bom, aí a gente não pode mais fazer nada, certo? Então isso vai ser, assim, seria o terceiro momento da aula, então. Lá pelas 10 horas, então, acho que isso aí, certo? Tá. Então, vamos em frente. Tá, falando de distribuições.
supor um gás de 10 moléculas, que nem na semana passada, aquele exemplo em que a distribuição da energia, eu vou numerar de 1 a 10, vou numerar as minhas moléculas de 1 a 10, então aqui eu vou colocar aqui molécula número 1, 2, 3. Então, seriam 10 moléculas naquele gás, aquele exemplo da semana passada, em que a energia cinética de translação nós tínhamos 2 moléculas com a energia mais baixa, depois 4 com um pouquinho mais, 4 com 4, eu não vou escrever o vírgula 0 porque a gente já sabe que é vírgula 0, então 4, 4, 4, 4, 3, 3 e 3, não é 6, 6, 6, 6 e uma com 8, legal, eram essas as energias que existiam, só que agora vocês já sabem que a energia cinética de translação ela está dividida em 3 pedaços. Uma parte referente ao movimento na direção X, uma parte referente à direção Y e outra parte referente à direção Z. Então eu vou distribuir aqui essas energias, certo? Vou pegar aqui, por exemplo, zero, 0 e 1. 0, 1 e 1. Olha só, o que eu estou querendo dizer aqui com essas 2 primeiras moléculas? Bom, o total de energia cinética de translação dessa molécula é 2 unidades, sendo que 0 é no componente X, 1 é no componente Y e 1 no componente Z. Certo? Nos entendemos quanto a isso? Tá, então eu vou preencher essa tabela aqui que eu fui colocando aleatoriamente os valores, sendo que totalize sempre o valor estipulado aqui nessa primeira coluna da energia cinética de translação total. Então aqui, 1, 2, 1, 4, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 3, 0, 0, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 4 e 2, 5, 1. Então, o que vocês enxergam? Vocês percebem que a energia se distribui de tudo quanto é jeito aqui, né? Que aleatoriamente, assim, às vezes mais no X, mais no Y e tal, totalizando o valor que está aqui, certo? E aí, vamos fazer as médias aqui, médias. A média da energia cinética de translação total, nós já tínhamos da semana passada, que era 4 e 6, correto? E quanto fica de cada um desses componentes aqui? Eu fiz de
cabeça eu posso ter me enganado em algum. Deixa uma lista, de repente eu me enganei. Eu escrevi aqui, média desse aqui 1,5, esse aqui 1,5 e este último 1,6. Quando, meus amigos, quando o número de moléculas no teu sistema é grande, a tendência é de que esses três aqui vão ser como? Iguais, certo? Pode até ser, se tu olhar em cada molécula, a distribuição é meio aleatória. Mas como tu pega muitas, vai acabar ficando igual nas três. Aqui eu só tenho 10, então não tinha como fechar exatamente 1,5 em cada. Mas deu 1,5, 1,5 e 1,6. Então, como é N grande, né, eles tendem a ser iguais. E se eu vou vamos colocar em gráfico a distribuição. Então, essas energias cinéticas das componentes X, Y e Z, eu vou chamar genericamente aqui energia cinética na coordenada Q. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que a coordenada Q é só para eu poder falar X, Y e Z tudo de uma vez só. Certo? Então, pode ser tanto da X, tanto da Y, por exemplo, em cada coordenada, certo? Se a gente for colocar aqui o valor de energia cinética de uma dessas coordenadas, né, no componente, e aqui a função de distribuição, então vai ser aqui com 0, com 1, com 2, com 3, com 4 e com 5. Então, quantas ali apresentam energia igual a 0? Quantas vezes aparece energia igual a 0 nessas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. 8 vezes apareceu 0. Então a gente vai colocar legal, tá aqui, 8 vezes apareceu a energia 0. Quantas vezes apareceu a energia igual a 1 naquela tabela? 5, 6, 7, 8, 9? 9, isso? Não. 8? Tá, 8 vezes também. Quantas vezes apareceu energia igual a 2? 9. É 9. Ah, é 9? Ah, tá. Alguém tinha falado 8, eu acho. Tá. 6. 6. Quantas vezes energia igual a 3? 4.
4 vezes, né? 4? 4 vezes. Quantas vezes energia é igual a 4? 2 vezes. E energia igual a 5? Uma vez só, né? Tá. Então, vocês percebem que quando a energia, tu vai procurando valores elevados de energia, ocorre menos vezes. A maioria fica lá no valor perto de 0 e 1, né, os valores mais baixos. Isso aí não é por acaso. Na verdade, existe uma lei que descreve essa distribuição. E essa lei é o fator de Boltzmann. O fator de Boltzmann, ele nos mostra assim, bom, com um N grande, a função distribuição assume a forma de uma exponencial decrescente. Vou desenhar aqui no cantinho uma exponencial decrescente. Esse formato aqui seria com um número de moléculas muito grande, com milhões de moléculas, ficaria com essa forma de uma exponencial. Pergunta? Doutor, eu acho que o 1 aparece 7 vezes ali no gráfico, o senhor passou do 8. É que me falaram que era 9 vezes, então, peraí, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá, tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, realmente. Então, ficaria com essa forma, a distribuição ficaria com a forma de uma exponencial decrescente. Tá. E... Now, o fator de Boltzmann é a expressão matemática que descreve a maneira como se distribuem as energias associadas a uma variável mecânica.
bom? Sim.